Bom dia a todos. É uma satisfação estar de novo com vocês aqui na TV Osasco, o programa PM e a Comunidade, uma parceria entre o CPA M8 e a TV Osasco que busca trazer informação sobre a Polícia Militar a você, telespectador. Lembrando desde já que você pode participar através do WhatsApp 95893 5075. Hoje nós estamos aqui com o nosso anfitrião Paulo, Tenente Coronel Virgulino, comandante do 14º Batalhão, e o nosso convidado, em razão da Semana Nacional de Trânsito, é o Major Coronelo. O Major Coronelo é coordenador operacional do 1º Batalhão de Trânsito e veio aqui tirar algumas dúvidas, dar algumas informações importantes para você, usuário da via. Então, muito obrigado pela sua audiência e eu já deixo com o Paulo a primeira participação aí. Coronel, muito boa tarde. Coronel Virgulino, Coronel Ernesto, Major Coronelo, sejam muito bem-vindos aqui aos estúdios da TV Osasco. É uma alegria poder participar mais uma vez desse serviço que nós prestamos à comunidade, deixando aberto aí as nossas câmeras, os nossos microfones, para fazer o trabalho que para nós entendemos como uma obrigação de informar e de colocar aí a Polícia Militar como verdadeiros atores, parceiros da sociedade. É uma alegria estar participando, viu, Coronel? Muito obrigado. E nós temos alcançado a nossa audiência com as dúvidas, temos conseguido tirar dúvidas, passar algumas informações, trazer dados importantes sobre a participação da Polícia Militar na segurança pública. E eu gostaria agora de pedir ao Coronel Virgulino que fizesse a sua fala inicial. Uma boa tarde, Coronel Ernesto, boa tarde, Paulo Pontinho, boa tarde, Major Coronelo. É um prazer aqui, boa tarde a todos os telespectadores. E hoje, com certeza, teremos um assunto extremamente importante, né, que o Major vai nos esclarecer, e na Semana Nacional do Trânsito, né? Então, o importante, como já foi dito, né, que todos os telespectadores participem fazendo suas perguntas. Coronel, muito bem-vindo aqui ao nosso programa PM e a Comunidade, numa ocasião muito especial, que é a Semana Nacional do Trânsito, que vai do dia 18 ao dia 25 de setembro, é isso? Exatamente. Gostaria que você desse as boas-vindas à nossa audiência e também falasse um pouco sobre a Semana Nacional do Trânsito, sobre o Batalhão de Trânsito em geral, como funciona, qual é o serviço prestado. Acho que é a oportunidade de divulgarmos mais essa especialidade da Polícia Militar. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra muito grande ter recebido esse convite para participar desse evento hoje aqui na TV Osasco e tentar esclarecer qual é o trabalho efetivamente realizado pelo policiamento de trânsito na capital, em especial nessa semana tão importante que é a Semana Nacional de Trânsito, voltada efetivamente para a redução do número de acidentes que ocorrem em toda a nossa malha viária. Essa Semana Nacional do Trânsito ela está voltada efetivamente para uma tentativa de mudança de comportamento dos cidadãos, né, porque só ele efetivamente é capaz de evitar os acidentes de trânsito, né? Hoje nós temos dados estatísticos que demonstram que 90% dos acidentes elas ocorrem especificamente de uma falha humana, né? E que essa falha humana normalmente ela decorre de uma prática de uma infração de trânsito que viola uma regra geral de circulação e conduta. Então, nós só poderemos ter um trânsito melhor e mais seguro se efetivamente nós pudermos fazer com que o cidadão, que é o principal usuário do sistema da via, ele mude o seu comportamento. E assim nós poderemos evitar esse número de mortes que nós temos hoje, não só na cidade de São Paulo, mas também em todo o Brasil. Coronel, a gente sabe que como todas as outras especialidades que nós temos trazido aqui para o nosso telespectador conhecer, o trânsito, policiamento de trânsito é mais um dos braços da Polícia Militar. E eu gostaria que você explicasse como funciona, qual a abrangência, como é que ele é constituído, para que o nosso telespectador entenda como ele vai se recorrer desse serviço, mais esse serviço da Polícia Militar. A gente está acostumado aqui em Osasco, Osasco e região, na verdade, a prestação de serviço de trânsito diretamente ao usuário é feito num primeiro momento pelas viaturas de radiopatrulha territorial. Ou seja, aqui em Osasco, o 14º Batalhão, o 42º, a região de Carapicuíba, o 33º Batalhão, nos 5 municípios ali abrangidos pelo 20º Batalhão,
região de Barueri também, são essas viaturas que fazem o primeiro atendimento. Do outro lado do túnel, ali na proximidade da Regis, o 25º Batalhão, o 36º Batalhão também atendem dentro da sua esfera territorial. Como funciona? Qual é o serviço específico dos batalhões de trânsito, do Comando de Policiamento de Trânsito? Bom, o Comando de Policiamento de Trânsito, né, com sede na capital, ele tem a abrangência principal em toda a cidade da capital de São Paulo, mas ele possui a possibilidade de fazer atuação em outras cidades também, como fazemos diversas operações, inclusive aqui em Osasco. Então, o policiamento de trânsito, ele atua em diversas operações voltadas especificamente para a redução do número de acidentes de trânsito e também trabalhamos com os indicadores criminais, né? Então, nós temos algumas operações que são realizadas voltadas para a redução dos indicadores criminais, como, por exemplo, as operações Procarga, né, que é o combate efetivamente ao roubo de carga. Fazemos também operações voltadas ao combate, que nós chamamos, né, de operações Cavalo de Aço, que visa efetivamente retirar de circulação aquelas motos que são produtos de ilícito e que são utilizadas por infratores para a prática de outros ilícitos. E, além disso, fazemos diversas outras operações ligadas efetivamente à área de segurança no trânsito, tais como operações de direção segura, que visam efetivamente combater aqueles condutores que se utilizam de substâncias psicoativas ou até mesmo, né, que ingerem bebida alcoólica e vão conduzir veículos nas vias públicas, e também realizamos operações voltadas para a fiscalização de segurança, né, visando retirar de circulação aqueles veículos que não têm condições de transitar na via pública e, por essa razão, colocam em risco toda a coletividade. Aí acho que começa o assunto que vai despertar o grande interesse dos nossos telespectadores, que podem participar por meio do WhatsApp 95893 5075. Vão tirar as dúvidas, né? Porque as operações de direção segura, que trabalham com os índices de alcoolemia, etilômetro, elas causam um impacto bastante grande na segurança viária. Tirar um indivíduo que está embriagado da circulação traz um grande efeito de segurança preventiva. É isso, né? Exatamente. Eu acredito que essa seja a grande intenção. Exatamente. Por quê? Porque álcool e direção não combinam, né? Por mais que efetivamente o indivíduo diga que ele está acostumado a ingerir bebida alcoólica, nós sabemos especificamente, isso é comprovado cientificamente, que o álcool ele diminui os reflexos efetivamente do indivíduo. E por essa razão, o nosso Código de Trânsito brasileiro, em recente alteração que ele sofreu no artigo 276, ele colocou a lei seca, né, que nós chamamos de lei seca, ou seja, o indivíduo ele não pode beber absolutamente nada para conduzir veículo automotor. E alguém pode perguntar assim, mas não existe uma margem de tolerância? Não. A margem de tolerância que existe é do equipamento, né? Por ser um equipamento eletrônico que depende de aferição, então ele tem uma margem de tolerância do equipamento, mas a lei ela é seca, ou seja, se eu ingerir uma lata de cerveja, posso conduzir veículo na via pública? A resposta, não, né? Não há a menor possibilidade, tá? Hoje a lei traz esse assunto, não é? A margem de tolerância que existe para a infração de trânsito do artigo 65, ela é de 0,04, ou seja, absolutamente nada. Qualquer ingestão de qualquer bebida alcoólica que seja feita, ela vai ultrapassar efetivamente esse limite, não é? De 0,04. E aí para o crime nós temos uma tolerância de até 0,33, né? Ou seja, no teste do etilômetro. Se ele constatar no teste de etilômetro até 0,33, ele comete apenas a infração de trânsito. Acima deste valor, né, de 0,34 para cima, no teste do etilômetro, ou acima de 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue no teste hematológico, ele vai estar cometendo, além efetivamente da infração de trânsito do artigo 65, que prevê uma penalidade administrativa de R$ 1.915, e mais a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, ele estará cometendo um crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que tem uma pena de 6 meses a 3 anos de detenção. É importante a gente colocar, São Paulo, porque as pessoas acham que se eu beber alguma coisinha... Só um copinho de cerveja. Um copinho. Mas eu queria, Major, aproveitar um momento,
pelos índices aí, talvez o nosso telespectador, assim como eu, não saiba identificar. Tem algumas lendas, vai pegar um bombom com licor, isso vai alterar, vai dar alguma... tem algumas coisas que... E outras coisas, né? A pessoa fala, não, eu vou... Usei um Listerine, por exemplo. Né? O Listerine, ou outra coisa Isso é um mito, na verdade, né? Por quê? Porque, evidentemente, que a quantidade de álcool existente no bombom de licor, não é? E a quantidade de álcool existente, por exemplo, em enxaguantes bucais, que são utilizados para fazer o enxágue bucal, o que vai acontecer? Nós temos um procedimento, e esse procedimento é um procedimento já testado cientificamente, que quando o cidadão ele alega esta situação, que ele ingeriu um bombom ou que efetivamente ele utilizou um Listerine, o que acontece? O álcool ele fica na mucosa da boca, não é? E esse álcool da mucosa da boca, ele se dispersa em até 15 minutos da utilização do produto. Então, o que nós fazemos? Quando o cidadão alega que ele fez uso de um bombom, né, que continha licor, ou efetivamente que ele utilizou um enxaguante bucal, nós repetimos o teste 15 minutos após. Porque o que atesta, né, o teste do etilômetro é exatamente o ar alveolar, né, aquele que vem do pulmão. E quando ele vem do pulmão, a concentração ela aparece não só quando está na mucosa. Ou seja, após 15 minutos, se ele de fato ingeriu a bebida alcoólica, ela vai aparecer. E para chegar nesse nível de 0,33 que o senhor falou, é necessário a pessoa ter tomado o quê? Um copo de vinho, um copo de cerveja, um destilado? Porque a partir daí vira crime, né? Isso, exatamente. A partir de 0,33, ou seja, de 0,34 para frente, né, desse gramas por litro de sangue, acaba se ocasionando não só a infração de trânsito, mas também efetivamente o crime de trânsito de dirigir sob influência de álcool na via pública. É claro que não existe uma concentração 2, 3 cervejas ou efetivamente um copo de vinho. Por quê? Porque os estudos já nos demonstraram que os organismos eles reagem de maneira diferente. Existem pessoas que têm uma capacidade de absorção efetivamente do álcool maior do que efetivamente outras pessoas, né? Assim como pessoas que nunca ingeriram bebida alcoólica, quando o fazem a primeira vez, rapidamente sentem, né, o sintoma da embriaguez. Então isso varia muito de organismo para organismo. Mas o fato é que a legislação de trânsito ela já proíbe administrativamente qualquer ingestão de álcool, né? Então, evidentemente que qualquer quantidade ela não combina com a direção de veículo automotor. Bom, entrando no crime ou não, ele vai responder administrativamente, porque exatamente. não tem como escapar de uma fiscalização de etilômetro, mesmo tendo tomado meio gole de cerveja. E uma coisa importante que o senhor mencionou agora, a nossa legislação também foi alterada com o objetivo principal de punir também aqueles infratores que se recusam efetivamente a se submeter ao teste do etilômetro ou outro teste hematológico. No campo administrativo, o que acontece? Hoje nós temos 3 modalidades ou 3 possibilidades de constatação da infração. A primeira delas é por meio do uso do equipamento, né, em que vai atestar que ele está acima de 0,05 decigramas de álcool por litro de sangue, que já é o suficiente para a caracterização da infração de trânsito. Mas o cidadão, por exemplo, ele pode se negar. Entra a segunda hipótese do Código de Trânsito Brasileiro, que é se ele se nega efetivamente a submeter ao teste do etilômetro, mas apresenta sinais notórios de embriaguez ao volante. Quais são esses sinais? São vários sinais, dentre eles fala inebriante, exalando odor etílico, andar cambaleante, vermelhidão nos olhos. Ou seja, se o cidadão ele estiver com mais de 2 sinais destes mencionados, já será o suficiente para autuá-lo com base na resolução 432, né, do Código do CONTRAN, que veio complementar o artigo 165 do CTB. E nós temos uma terceira possibilidade, que é a mais moderna que nós temos agora, que é a possibilidade estabelecida na infração do artigo 277, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Essa infração, ela se caracteriza pela simples recusa a se submeter aos testes solicitados pelo agente da autoridade. Essa recusa, independentemente do indivíduo possuir ou não possuir sinais
notórios de embriaguez, né? Ou seja, se ele estiver com apenas um sinal, por exemplo, vermelhidão nos olhos, mas ele não quiser se submeter ao teste, ele será autuado pela recusa. E a recusa, ela não caracteriza a infração do artigo 165, mas ela tem as mesmas penalidades previstas para a infração do artigo 165. Então, o valor da autuação é o mesmo? A suspensão é o mesmo? Isso. Ele só não tem um crime de trânsito, né? Porque, a não ser que ele apresente os sinais notórios de embriaguez. Né? Um exemplo característico, né? Podemos fazer, por exemplo, uma operação, como fazemos frequentemente, ali na zona na área da Vila Madalena, né? Que é uma área boêmia, onde tem bastante bares. E às vezes nós constatamos, por exemplo, pessoas saindo dos estabelecimentos, né? E conduzindo o veículo. Automaticamente nós abordamos esses usuários, né, da via e convidamos ele a submeter ao teste do etilômetro. E às vezes a pessoa ela simplesmente se recusa, mas não apresenta sinais notórios de embriaguez. O simples fato de ela se recusar já é o suficiente para a caracterização da infração de trânsito. Acredito que essa seja uma informação extremamente interessante, importante de ser passada, porque é algo novo, né? É uma postura nova, é uma alteração nova. Exatamente. Que vai trazer com certeza prejuízos àquele que se recusar. É interessante, a gente sempre procura dar um foco aqui no programa de informação e ter mesmo essa junção da PM com a comunidade. Não é uma questão de tentar fazer nada chapa branca, ou tentar defender a polícia, ou tentar defender o cidadão. Eu acho que a nossa missão aqui é falar a verdade, né? E principalmente entender que a Polícia Militar, ela faz o papel dela de fiscalização, mas não foi ela que criou a lei, foram os legisladores que criaram a lei. Ela, na verdade, acaba ficando naquele momento ali de que a pessoa vamos dizer, autuada, que fica aquela revolta com a ponta, né? Isso. Mas, na verdade, são os legisladores quem fazem as leis, né? Mas, inclusive, Paulinho, eu queria saber do coronel a receptividade daquelas pessoas que passam ali pelo teste do etilômetro e que não tem nada, ou pessoas que simplesmente passam. Há uma receptividade positiva? Super positiva. Porque o cidadão que efetivamente ele não ingeriu a bebida alcoólica, ele fica até feliz efetivamente com a fiscalização. Até porque outras pessoas que ingeriram bebida alcoólica podem estar colocando esse cidadão em risco, né? E veja uma coisa interessante que o Paulo falou, né? Quando o legislador se cria uma lei, evidentemente ele cria para proibir a prática de um comportamento que já não é um comportamento normal da sociedade. Porque se ele fosse um comportamento normal da sociedade, nós não precisaríamos da lei, né? Então os legisladores eles criam efetivamente as normatizações e as leis, que é justamente para coibir a prática de comportamentos que não são comportamentos normais das pessoas, né? Se ninguém efetivamente ingerisse bebida alcoólica, tivéssemos uma conscientização grande para a condução de veículos automotores, nem precisaríamos de uma lei proibindo essa questão, né? Seria um comportamento assim, né? Se vivêssemos numa sociedade perfeita, onde todo mundo pensa exatamente naquilo que está fazendo e não comete crimes, não comete desvios, não coloca a vida do outro em risco, nem de polícia precisava. Né? Exato. A gente ficava, todos nós aqui, vivendo no paraíso. Infelizmente, a nossa realidade é outra, é bastante diferente. Eu costumo falar muito, Paulo, que a Polícia Militar, ela existe ela tem uma missão muito clara. A missão dela é salvar vidas. A polícia salva vidas nas suas intervenções diárias de apreensão de armas, ela salva vidas numa operação de direção segura, quando retiram um infrator das ruas que acabou de fazer ingestão de bebida alcoólica, e assim vai. Então, essa é a nossa missão, salvar vidas. Eu vou agora pedir um breve intervalo e vou pedir também para a gente fazer a divulgação do jingle que está sendo colocado nas redes sociais sobre a Semana Nacional do Trânsito. E aí a gente volta logo após o intervalo. Continue conosco. Muito obrigado. Polícia Militar presente na Semana Nacional de Trânsito. Seja você a mudança no trânsito. Se dirige, não falo no celular. Siga o conselho da Polícia Militar. Se caminho, sei aonde caminhar. Só vou na faixa quando quero atravessar. Usar o cinto para nossa segurança. Banco da frente não é lugar de criança. Na
cadeirinha, o bebê vai viajar. Siga o conselho da polícia militar. Se dirige, não falo no celular. Siga o conselho da polícia militar. Se caminho, sei aonde caminhar. Só vou na faixa quando quero atravessar. E sigo em frente com responsabilidade. Descanso, vou no passo da velocidade. E seu bebê peço pra amigo me levar. Sigo o conselho da polícia militar. Se dirige, não falo no celular. Sigo o conselho da polícia militar. Se caminho, sei aonde caminhar. Só vou na faixa quando quero atravessar. Estamos de volta com o programa PM e a Comunidade, hoje falando sobre policiamento de trânsito, com o Major Colonello, aqui esclarecendo algumas dúvidas. E você sempre pode participar conosco por meio do WhatsApp, 95893-5075. Inclusive, Paulo, já temos algumas questões aí, né? Temos sim, Coronel. Aqui o Natanael Cardoso, ele pergunta aqui, além das bebidas, quais substâncias podem ser prejudiciais para a condução irresponsável do veículo? Bom, a nossa legislação de trânsito, ela proíbe qualquer substância psicoativa que cause dependência, envolvendo aí todos os produtos, né, proibidos pela portaria do DIMED, né? Então, qualquer substância entorpecente foi classificada como sendo uma substância imprópria para a condução de veículos automotores, né? Inclusive alguns remédios, né? Isso, e alguns remédios também que possuem essas características, né? Hoje, só para se ter uma ideia, nós estamos fazendo algumas operações conjuntas, né? Nas nossas operações de direção segura, fazemos operação conjunta com o Canil da Polícia Militar, né? Voltado especificamente para a constatação do uso de substâncias por condutores de veículo, né? Então, na verdade, a gente utiliza o cão para auxiliar o encontro das drogas no veículo, né? E muitas vezes o próprio usuário, ao encontrarmos a droga, ele confessa que fez uso, e aí nós tomamos as medidas legais efetivamente na condução de veículo automotor. Mas que é inclusive o mesmo crime, né? Do artigo 306. Mas o bafômetro, ele identifica o teor etílico, né? Isso, o etilômetro, ele é destinado única e exclusivamente para a constatação de bebida alcoólica, não é? Existem alguns kits, né, como é o caso do Rio de Janeiro, que já está utilizando, e o Estado de São Paulo também fará aquisição, né, de alguns kits, voltados para a constatação de até 8 tipos de substâncias psicoativas que causam dependência, né? E aí esses kits, eles serão utilizados nas fiscalizações de trânsito, e aí poderemos constatar efetivamente quem fez uso de substância proibida. Coronel Ernesto, Isso. Eu queria uma opinião sua. Essa lei que está sendo discutida no referente à liberação do uso de maconha, outras, ela vai contra exatamente essa prevenção, essa precaução, porque se for liberado, vai ficar uma incongruência aí com a lei, né? Vai ter que ser revisto. Qual a sua opinião sobre isso, Coronel? A gente vê, eu tenho visto os debates no Supremo, e a gente tem que levar em consideração a capacidade jurídica que aquelas pessoas que estão no Supremo Tribunal Federal têm para análise daquilo que acontece na nossa sociedade. Basicamente, o que se vê é que o Supremo está fazendo uma avaliação muito clara da sociedade atual que nós vivemos. Então, uma das argumentações que foi colocada dentro ali do debate é que se eu posso beber na minha casa, e se eu posso beber fora, se eu posso fazer uso da bebida, e fazer uso da bebida não é crime, desde que eu cause algum prejuízo, eu também não poderia usar a maconha, por exemplo. Esse é o raciocínio que eles estão conduzindo. Agora eu pergunto, se nós já temos uma série de problemas com usuários de bebidas
alcoólicas Que é lícito, que estão licitamente sendo vendidas. Nós já temos problemas sérios. O trânsito hoje no Brasil é um dos crimes que mais mata. Nós vamos falar em crime porque é um crime. Imagina se potencializar essa possibilidade de, além da bebida alcoólica, ainda uso da maconha, daqui a um pouquinho vão liberar cocaína, heroína, qual é o caminho? Então, a polícia, de uma forma geral, e é uma opinião minha, ela é contrária à liberação desse tipo de entorpecente. Nós temos que ter um regramento tal que garanta que eu, você e qualquer outra pessoa que está andando na rua, ela tenha uma segurança, pelo menos tácita, pelo menos ela tem que se sentir segura. Sensação de segurança. A sensação de segurança. Eu não vou me sentir seguro dirigindo na rua, sabendo que a pessoa do meu lado pode estar sob efeito de Entorpecente, de qualquer maneira. Eu vou diminuir Perfeito. a sensação de segurança. Essa é a minha opinião. Eu sou completamente contra a liberação da maconha e de outras drogas mais. Eu acho, inclusive, que uma grande evolução da legislação de trânsito foi ter zerado a tolerância com relação à bebida alcoólica. Com certeza. Essa é uma evolução muito grande. E nós- Mas talvez na Suíça não precise. Mas nós não vivemos na Suíça. É outra realidade. Nós vivemos no realidade. Brasil. E nós vivemos um problema sério, né? Como estou me falando. Os jovens, né? Jovens com uma idade tenra ainda, perder a vida. Como vem acontecido ultimamente ali na própria Avenida dos Autonomistas, as pessoas de madrugada saem desses barzinhos, desses locais aí de encontro de jovens, e embriagado, pegam um volante de maiores e acabam morrendo. Na flor da idade, 18, 19, 20 anos. Então, eu vou aproveitar aqui. O João Alexandre, ele pergunta se a polícia tem um efetivo que comporta na nossa região aqui as fiscalizações. Com certeza, né? Nós estamos desenvolvendo não só na região aqui do CPM-8, como também na região metropolitana, a operação denominada Cavalo de Aço. Né? Esse Cavalo de Aço. Ela tem como objetivo, primeiro, observar veículos que são produtos de crime. O primeiro momento é isso. Mas ela também tem um segundo momento em fiscalizar aquelas pessoas que estão conduzindo veículos automotores em estado de embriaguez também. Porque nós também temos esses equipamentos que é etilômetro, que tem como fazer a constatação se aquele indivíduo está ou não embriagado. Nós temos também feito bastante. Nós temos também o apoio do CPTran, né? Não pode esquecer. Do CPTran. E o importante é entender o seguinte: você que está usuário da via, você viu uma blitz, uma operação policial militar? Pare. O mais importante é saber o seguinte: é a polícia militar trabalhando em prol das boas pessoas, em prol das pessoas de bem. Então, se for à noite, algumas dicas que nós damos. Se for à noite, acenda a luz interna do seu veículo, abaixe os vidros, principalmente se eles forem filmados, né? Se tiver aquela película que escurece, para que nós possamos ver quem está dentro do veículo. Preferencialmente, deixar as mãos à vista e, com certeza, você vai ser bem recebido por aquelas pessoas que estão participando daquela operação. O foco é sempre esse. A Polícia Militar trabalhando para as pessoas de bem. Então, se você puder colaborar nesse trabalho, sempre é bem-vindo. Coronel, só uma coisa importante salientar, que às vezes os nossos telespectadores não sabem, é que toda a Polícia Militar, né, com todos os seus integrantes, eles são componentes do Sistema Nacional de Trânsito, nos termos do artigo 23 do Código de Trânsito Brasileiro. E o que eu quero dizer com isso? Que qualquer policial militar pode lavrar o auto de infração de trânsito. Às vezes, o usuário acha que está do lado de uma viatura do policiamento ostensivo e que aquela viatura não pode fazer autuação. Pode. Não, qualquer policial militar pode lavrar o auto de infração. Né? Então, esse é um alerta que deve ficar, assim como o nosso coronel mencionou, né, que possuem equipamentos de etilômetro e também fazem a fiscalização de alcoolemia, porque essa é a competência da Polícia Militar como um todo, e não só das unidades especializadas em trânsito. Coronel, tem uma pergunta aqui, no mínimo interessante. Eu acho que é uma fria essa pergunta aqui para nós. E o Antônio Lopes, final do telefone 9714, ele pergunta aqui, um padre que tomar vinho na missa, ele pode ser autuado? Na missa, na Igreja Católica, tem uma cerimônia na comunhão onde o padre toma o vinho, né?
Então, volta a pergunta, ele pode ser autuado? Com toda certeza, né? A lei, o Código de Trânsito Brasileiro, ele foi feito para todas as pessoas, independentemente de religião, independentemente de raça, ou seja, qualquer pessoa que cometer a infração, ele poderá e será efetivamente autuado. Não é impeditivo do padre, efetivamente, ao celebrar a missa, ingerir o vinho. O que ele não pode fazer é dirigir a posse. E quanto tempo devem, com certeza, ter estudos? Lógico que tem que se levar em conta a capacidade do organismo, de cada um, de absorção do álcool, mas em média, tem uma média para saber se eu tomei uma bebida alcoólica, eu tomei um copo de cerveja, quanto tempo depois eu posso dirigir? Depende do organismo, como eu já havia falado, né? Sim. Cada organismo ele tem uma capacidade de absorção diferente e também depende da bebida que foi ingerida, né? As bebidas fermentadas, elas possuem uma capacidade de absorção e eliminação pelo organismo mais rápida do que efetivamente as bebidas que são destiladas, né? O que eu quero dizer, quem bebe, por exemplo, um whisky, ele vai demorar mais tempo para eliminar esse resíduo do seu organismo do que quem bebeu, por exemplo, um copo de cerveja, né? Então isso varia, né? Mas a média é em torno de 4 a 6 horas. Né, a média nos organismos, ou seja, ele começa a voltar ao normal depois de 4 a 6 horas de ter efetivamente ingerido a bebida alcoólica. Nós ouvimos muitas lendas, né, como do bombom, de licor, e tem gente que fala, olha, se você tomar alguma bebida gelada, uma água gelada, esconde ou não tem nada a ver? Não esconde, né? Qualquer tipo de bebida, como eu disse, o equipamento ele é um equipamento extremamente preciso, ele vai buscar o ar alveolar, né? E por mais que a pessoa tente disfarçar, né? A pessoa acha assim, não, eu vou comer um chiclete, eu vou, né, chupar aquele house, né, da cor preta, o forte, né? Para ver se disfarça, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele tiver ingerido a bebida alcoólica e ele for submetido ao teste, vai aparecer. O fato é que se ele tomar uma lata de cerveja, uns 2 litros de água depois, ele vai eliminar muito mais rápido, né? Sim, a eliminação ela é mais rápida, exato. Ele vai eliminar rapidamente. E até pela mistura também, né? Porque assim, o organismo, primeiro a bebida ela vai para o nosso estômago, depois ela é absorvida, né? Se a gente mistura a água com a bebida, ela diminui a concentração e aí ele vai eliminar mais rapidamente, realmente. Uma questão aqui interessante também é com relação a motocicletas. Vemos muitos menores em motocicletas por aí, muitos sem proteção alguma. Como funciona a fiscalização? Acho que é uma questão... Os motociclistas, né, realmente dentro da cidade de São Paulo, eles têm demonstrado um comportamento um tanto quanto complexo, né? Nós tivemos no ano de 2013 para o ano de 2014 um aumento significativo do número de acidentes com motocicletas, né? Mais de 20% de aumento, né, de mortes efetivamente utilizando-se motocicletas e também essas mortes têm sido ocasionadas em virtude do comportamento muitas vezes agressivo que tem sido adotado pelos motociclistas ao transitarem nos corredores efetivamente da cidade de São Paulo. A pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, né, é se é permitido ou não é permitido transitar no corredor. O que acontece? Especificamente, o artigo 56 do Código de Trânsito Brasileiro, ele era um artigo que havia sido, na sua redação original, trazido à baila a proibição, efetivamente, de se transitar pelos corredores. E aí, o questionamento que foi feito à época é que tornaria praticamente desatrativo a aquisição desse tipo de veículo para transitar dentro da cidade. Por essa razão, foi feito um veto, né, presidencial em relação a esse artigo e, portanto, acabou-se com essa proibição. Entretanto, o Código de Trânsito Brasileiro ele tem uma série de outros dispositivos relacionados efetivamente ao trânsito no corredor, como, por exemplo, o artigo 192, que estabelece a necessidade de se manter uma distância dos veículos lateral e frontal, né? E quando a gente fala de distância lateral, é exatamente daqueles veículos que transitam no corredor. E o que diz o código? Que não é que é proibido transitar, é permitido, mas para se transitar efetivamente no corredor, deve-se respeitar uma velocidade compatível com a segurança,
deve-se respeitar a questão das condições climáticas que existem no momento, às vezes está chovendo, né? Então uma série de cuidados que devem ser observados para que não se caracterize efetivamente essa infração do artigo 192. Né? Agora, o que não pode acontecer é o indivíduo transitar a 70, 80 km por hora num corredor quando o trânsito está parado. Com toda a certeza, ele estará a cometer essa infração do artigo 192. Inclusive até para a própria bicicleta, né? Tem que manter 1 metro de distância, salvo engano, das bicicletas? Não existe essa questão de metros, né? O que existe é uma distância segura. Né? E a distância segura, ela é analisada por uma série de aspectos de segurança de natureza discricionária do agente de trânsito. Né? Então, por exemplo, existem algumas infrações no código, né, que é transitar em velocidade incompatível com a segurança em curvas de pequeno raio. Né? O que é uma curva de pequeno raio e o que é uma velocidade incompatível com a segurança? Né? Velocidade incompatível com a segurança, a Convenção de Trânsito Viário de Viena, ela até trouxe a definição, que é aquela velocidade que é impingida pelo condutor do veículo, de tal sorte que ele consiga a qualquer momento evitar qualquer espécie de interferência na via, ou seja, evitar o acidente. Né? Mas qual é essa velocidade? Não existe. Então que para eu fazer essa infração eu preciso de um equipamento do tipo radar? Não. Ele é um critério discricionário do agente que vai analisar a conduta do infrator no momento da prática da infração de trânsito. Assim como acontece nessa infração do artigo 192. Muito bem. Tem aqui aqui mais um desabafo aqui do Rogério Valente, final telefone 0496, comandante. Não só bebida, outro fator é imprudência. Ele coloca aqui desabafo, né? Agradecemos a vocês por terem a coragem de informar a população de que a polícia é um aliado da população. Está aí o registro aí do Rogério Valente. E a Margarete Sanches, ela pergunta aqui se já se vislumbra uma diminuição dos acidentes de trânsito neste último ano. Veja bem, nós estamos na década mundial de ações, né, voltadas para a segurança viária. Né? O Brasil, assim como muitos outros países, ele foi identificado pela ONU como um país em que há muitas mortes no trânsito. Né? E nós nos tornamos signatários de uma resolução que foi elaborada no ano de 2010 pela ONU, onde o Brasil, como um todo, assumiu o compromisso de reduzir em 10 anos, né, até 50% das mortes nas vias. Né? Por essa razão, há uma preocupação muito grande do governo do estado de São Paulo, né, que lançou recentemente o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, né, no último dia 20 de agosto, e está envolvendo 9 secretarias do estado com ações voltadas em várias áreas, né, área de educação, área de fiscalização, área de engenharia, visando efetivamente reduzir o número de mortes que nós temos no nosso trânsito. Porque os acidentes, eles nunca vão deixar de acontecer. Né? É muito difícil a gente acabar com todos os acidentes. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos adotar comportamentos que façam com que esses acidentes eles não sejam acidentes de natureza grave, não é? Sejam pequenos acidentes. Na parte material. Na parte material. E isso está relacionado a uma série de comportamentos que devem ser mudados pelos condutores, né? Em especial, algumas condutas que elevam o risco de acidentes graves, como, por exemplo, falamos aqui, o álcool na direção. Né? Por isso que a Polícia Militar como um todo, ela combate efetivamente o uso da bebida alcoólica na direção de veículo automotor. Outro exemplo também, a velocidade. Né? Quanto maior a velocidade, maior a gravidade efetivamente dos acidentes. Por isso, né, que tem sido feito um trabalho de redução da velocidade efetivamente nas vias, tentando evitar o maior número de mortes nas vias públicas. Muito bem. Paulo, vamos para mais um break. Ok. Voltamos em seguida com mais um bloco do programa PM e a Comunidade, hoje falando sobre policiamento de trânsito, com dicas e algumas informações úteis para você que é usuário da via. E muitas perguntas chegando, viu, Coronel? É só participar. WhatsApp, 95893-5075. Voltamos já. Legal.
de volta com o programa PM e a Comunidade, hoje tratando sobre policiamento de trânsito, com a presença do Major Coronelo. Eu já vou começar com uma pergunta que já foi respondida, na verdade, o Fabrício Santos, né? Pergunta sobre a redução da velocidade, se ela ajuda a reduzir os acidentes de trânsito. Acho que você já respondeu, mas seria interessante pontuar. Isso, na verdade, assim, como eu havia afirmado anteriormente, né, a velocidade ela está relacionada diretamente com a gravidade do acidente, né? Então, quanto maior a velocidade, maior vai ser a gravidade, maior a possibilidade, efetivamente, de mortes no trânsito. Quando nós reduzimos, efetivamente, a velocidade, isso faz com que haja uma redução do número de vítimas fatais do trânsito, né? Então, por essa razão, tem sido adotada essa postura de diminuição da velocidade nas vias públicas dentro da cidade de São Paulo. Coronel, eu vou fazer uma pergunta que talvez não chegou aqui para nós, mas é recente a interpretação, na verdade, que foi dada à situação do extintor de incêndio, né? A gente sabe que isso é uma exigência que existia já há muito tempo dentro do Código, que a exigência do extintor ABC não é recente, ela é antiga. Na verdade, o que foi acontecendo é que foi sendo postergada efetivamente a fiscalização. Então, nós usuários da via, podemos usar qualquer tipo de extintor, não precisaríamos usar o ABC. E agora que entraria em vigor definitivamente a fiscalização sobre o tipo ABC de extintor de incêndio. E acabou sendo revogada essa necessidade do uso do extintor. Na verdade, assim, recentemente nós tivemos, né, a semana passada, a publicação da resolução CONTRAN 556, né, o que essa resolução ela trouxe de novidade. Na verdade, o Brasil é um dos poucos países que efetivamente exigem o extintor de incêndio como equipamento obrigatório, né? Países extremamente desenvolvidos, como por exemplo a Suécia, Estados Unidos, a Alemanha, né? Todos esses países não exigem esse equipamento como um equipamento obrigatório, né? E o Brasil era um dos poucos países, né? Na verdade salvo engano, são 12 países apenas que exigem os extintores de incêndio, né, no veículo, e recentemente nós tivemos um trabalho, né, que foi feito para a mudança do tipo de extintor, colocando aquele modelo ABC, que ele é mais eficaz efetivamente para apagar o incêndio, mas a grande questão que existia em relação a esse equipamento, muitas vezes o usuário ele tinha esse equipamento no carro, mas ele não tinha nenhum treinamento de como utilizar esse equipamento, né? Então ele acabava se transformando num equipamento pouco utilizável e que efetivamente só existia a obrigatoriedade dele por ser um equipamento obrigatório, né? Então, a semana passada, nós tivemos a mudança. Essa mudança comercial, né, ela acabou atrapalhando um pouco, por quê? Porque as empresas que forneciam os equipamentos acabaram represando esses equipamentos, e um equipamento que custava em torno de R$60, ele estava sendo comprado no mercado a R$150, né? E aí achou-se por bem o CONTRAN tirar a obrigatoriedade efetivamente do extintor de incêndio para os veículos automóveis, caminhonetas, caminhonetes e utilitários, né? Ainda existe a obrigatoriedade do equipamento nos veículos, nos caminhões, né? Os veículos que transportam inflamáveis, veículos que transportam coletivo de passageiros, né? Então existe ainda a obrigatoriedade para alguns veículos. É que isso, na verdade, eu trouxe essa informação, eu quis que o Coronel explicasse, porque a gente ouve muita, com perdão da palavra, muita besteira dita, inclusive de pessoas que deveriam informar. Então, tem muito repórter, muitos meios de comunicação fazendo críticas que são críticas quase que absurdas, né? Houve uma decisão há muito tempo de mudar o tipo de extintor de incêndio no veículo. Então, o extintor ABC. O que o CONTRAN fez foi postergar, até porque não se conseguia achar o extintor ABC em lugar nenhum. Isso. Ele foi postergando a obrigatoriedade disso. Aí chegou agora um outro estudo, chegou à conclusão que não vamos tirar o extintor do carro. Não serve para grande coisa o extintor no carro, porque as pessoas não sabem utilizar. Não seria o caso, Coronel, de nos cursos de formação de condutores, nos CFCs, né, onde
Não seria o caso de incluir, talvez a legislação fosse mais inteligente se incluísse esse curso de segurança. Vou fazer uma colocação agora, estou fazendo a colocação como um cidadão. Sim. Talvez o coronel até me desminta depois da parte técnica, mas eu penso o seguinte: para que serve o extintor de incêndio? Serve para resguardar a pessoa ou para resguardar o veículo? É o veículo, não é isso? Então, eu vou perder o tempo, colocar a minha vida em risco, tentando tirar o extintor do seu local e começar. Eu saio de perto do carro e deixo o carro pegar fogo. Acho que é uma atitude mais saudável, mais inteligente. Sair de perto do carro, deixar o carro pegar fogo e o patrimônio a gente repõe. Viu, Paulo? E como o coronel falou, né? O preço também, né? A procura foi muito grande, não tinha a fabricação desses equipamentos o suficiente para abastecer todos os veículos. Então, o que custa 60 estava sendo vendido no mercado a 150, já havia até por R$200. Então, realmente era muito abusivo. Né? Tecnicamente, eu estou errado. Não, é isso mesmo, né? E na verdade o extintor de incêndio, ele serve para apagar pequenos, o início, né? O princípio do incêndio, né? Porque quando ele realmente pega o fogo, né? E principalmente no veículo, que é um objeto altamente inflamável pela sua constituição, né? Os bancos, os pneus, né? Que são coisas que são altamente inflamáveis, né? A tendência é que o extintor, muitas vezes, ele não atinja a sua finalidade. Em especial para aquele que não tem habilidade na utilização do equipamento, né? O que acontece, né? Você pega, por exemplo, usuários que a gente parava, por exemplo, no navio e falava o extintor, né? Por gentileza, apresente o extintor. O usuário falava, mas onde fica o extintor no meu veículo? Né? Nem sabe onde está o equipamento, né? Então, realmente, né? Se for exigir isso como um equipamento obrigatório, que se dê efetivamente o treinamento necessário, né? E que se conscientize efetivamente a respeito da utilização do equipamento, né? Se não for assim, é melhor o Carlos Santos, ele, final telefone 1974, ele pergunta: as novas tecnologias de veículos, como o airbag, são efetivas para evitar as lesões em acidente de trânsito? Pergunta meio óbvia, mas vale pontuar, né? Exatamente. É evidente que todo equipamento de segurança que é feito no veículo, ele tem o seu objetivo, né? E os airbags são um equipamento essencial hoje em todos os veículos, tanto que se tornou obrigatório, né, na fabricação dos veículos nacionais. Evidentemente que o airbag, e isso é bom pontuar, porque às vezes o usuário não sabe, o airbag ele só tem eficiência quando ele é utilizado com o equipamento cinto de segurança, né? Porque se ele não estiver com o cinto de segurança, o airbag muitas vezes ele arremessa o usuário do veículo para fora do veículo, né? Então, ao invés de proteger, ele vai ocasionar um perigo maior, né? E às vezes o indivíduo, né, o condutor do veículo, ele não tem essa noção. Ele acha que pelo fato do veículo dele ter airbag, ele pode andar sem o cinto dentro do veículo, né? É o que aconteceu efetivamente com aquele cantor sertanejo, né, que estava sem o cinto, e tanto ele quanto a namorada, né, foram arremessados para fora de um veículo que é extremamente seguro, né? Um veículo extremamente seguro. Agora, uma outra coisa importante também que a gente precisa pontuar: o cinto de segurança, e o nosso brasileiro ele tem a cultura de utilizar o cinto de segurança apenas no banco da frente, né? E o cinto de segurança ele tem que ser utilizado não só para aquelas pessoas que vão no banco dianteiro, mas principalmente pelas pessoas que vão no banco traseiro também. Porque a pessoa que está no banco traseiro sem o uso do cinto de segurança, ela é um risco para todos os outros ocupantes do veículo. Porque no caso de um acidente, imagina uma massa, né, de às vezes 70, 80 quilos, sendo arremessada de dentro do veículo, né, às vezes para frente, para trás, e batendo e colidindo em outras pessoas que estão no interior do veículo, né? Então nós temos casos, por exemplo, de uma pessoa, né, que estava sem o cinto de segurança dentro do veículo e que ele ocasionou a morte de outras 4 pessoas que estavam dentro do veículo, né? Porque justamente não estava utilizando, uma única pessoa não estava utilizando o cinto no banco traseiro. Então é importante essa consciência de todos, né, que as pessoas utilizem o cinto de segurança por ser um equipamento, não só pelo fato de ser um equipamento obrigatório, mas principalmente por ser um equipamento que vai evitar efetivamente o número de acidentes. E eu falo assim, até muitas vezes brinco, né, com as pessoas e falo assim: hoje, né, todo mundo já andou de avião. E quando a gente anda de avião, a primeira coisa que a comissária de bordo faz é: todo mundo afivelou o cinto?
E se não afivelar o cinto, o avião não decola. Todo mundo já andou de ônibus rodoviário. Quem coloca cinto? Ninguém. E o cinto no ônibus rodoviário, ele é obrigatório para todos os passageiros. Tem que estar com o cinto afivelado. E posso dizer, né, num caso de um acidente aéreo, o cinto pouca diferença vai fazer, né? Agora, já num acidente rodoviário, o cinto pode salvar muitas vidas. Eu vou até mais longe, com relação, a gente vê algumas medidas que são adotadas de proteção às pessoas dentro do veículo, visando principalmente a organização do veículo. A cadeirinha para a criança é uma outra medida extremamente importante para salvar vidas, né? Exatamente. As cadeirinhas, né, tão famosas cadeirinhas, né, não só a cadeirinha, mas o bebê conforto e o assento de elevação, né, eles são extremamente importantes dentro do veículo, né, porque evita efetivamente que a criança seja arremessada, né, do interior do veículo num caso de acidente. E a cadeirinha, né, ela perde a sua eficiência e depois vem efetivamente o assento de elevação, que é um instrumento já para a utilização do próprio cinto de segurança do veículo, né, para evitar que o cinto ele cause um mal maior à criança do que efetivamente a ausência dele, né? Então, por essa razão, né, tanto o bebê conforto, quanto a cadeirinha, quanto o assento de elevação são equipamentos extremamente importantes e que reduzem efetivamente o número de acidentados e de mortes envolvendo crianças. Major, Coronel, nós vamos ter que fazer um outro programa, que está chegando tanta pergunta aqui, e a gente está até dando uma selecionada, tem algumas que são similares, que já foram feitas, mas essa aqui da Fernanda Silva, aliás, estamos chegando já no finalzinho do programa, vamos procurar até ser rápido. A Fernanda Silva, final do telefone 9291, ela pergunta, em relação ao roubo de cargas, o que os motoristas poderiam fazer para evitar os bandidos? As transportadoras investem em localizadores, mas sem muito resultado. Talvez eu até incluiria alguma dica para quem está conduzindo ali um veículo de carga que possa ajudar a polícia, eventualmente, numa situação que ele cruze. O que poderia fazer para evitar isso? Na verdade, o roubo efetivamente de carga, né, muitas vezes ele já é um roubo que foi denunciado efetivamente por alguma pessoa que está na empresa, né? E aí se torna mais difícil evitar. Por quê? Porque os criminosos eles vão buscar aquela carga específica que está já com o receptador pronto, né, para receber. Evidentemente que quando não existe isso, né, o que acontece? Alguns comportamentos do condutor, evidentemente, eles evitam, né, a probabilidade do assalto. Por quê? Porque se não existe a carga específica e a pessoa vai eleger aleatoriamente um veículo para fazer o roubo, evidentemente que aí sim, algumas ações, algumas condutas preventivas do condutor, elas vão impedir efetivamente a prática do delito. Como, por exemplo, não parar em locais efetivamente onde haja, né, um local ermo, um local escuro, porque muitas vezes o motorista ele não é o proprietário do caminhão, ele não é o proprietário da carga, e aí ele às vezes pouco se importa efetivamente de onde ele vai parar para dormir. Deu sono, ele para e vai dormir, né? E aí ele acaba parando em locais onde haja essa probabilidade, né? Também evitar efetivamente transitar em determinadas rotas que os caminhoneiros já conhecem, que são rotas em que em determinados horários existe um maior risco, né, de trânsito para eles. Então, façam rotas alternativas, nunca faça a mesma rota, né, para evitar efetivamente de ser plotado o seu caminhão e efetivamente ele ser assaltado. Enfim, condutas que podem ser adotadas pelo próprio condutor do veículo para evitar que o seu veículo seja roubado. Paulo, eu vou colocar aqui a Kátia Trancoso, final do telefone 9194, ela pergunta se não há necessidade de maiores campanhas para conscientizar a população do perigo de dirigir após ingestão de álcool. Olha, as campanhas educativas, elas têm sido feitas, né, tanto pelo governo do estado quanto pela Polícia Militar. O que nós precisamos realmente é de uma mudança de comportamento, né, do condutor, porque infelizmente as pessoas que ingerem bebida alcoólica, né, e muitas vezes cometem um crime de trânsito, de embriaguez ao volante, elas não se consideram como criminosos, né? Ela fala, eu só bebi um pouquinho, né?
Então, na essência, né, a pessoa ela não se vê como uma pessoa criminosa, né? Como o Coronel Ernesto mencionou, às vezes um acidente de trânsito em que eu tiro a vida de uma pessoa, ele é um homicídio. Ele só não é um homicídio doloso, mas ele é um homicídio culposo na direção de veículo automotor. E veja, um homicídio culposo na direção de veículo automotor, que é um crime regido pelo Código de Trânsito Brasileiro, ele tem uma pena dobrada em relação ao homicídio culposo praticado com qualquer outro instrumento. Enquanto que o crime culposo do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, a pena é de 1 a 3 anos, no Código de Trânsito Brasileiro, na condução de um veículo automotor, a pena é de 2 a 4. Né? Então ela é maior ainda, né? E as pessoas não se dão conta disso. Né? Então, na verdade, o que nós precisamos realmente é de uma conscientização maior da sociedade, né, para a mudança de comportamento, porque só assim nós vamos conseguir evitar as mortes que acontecem nas vias públicas. Agora acho que chegamos aí já ao finalzinho do nosso programa, mas eu não queria encerrar o programa antes de mandar um abraço para o meu amigo pessoal, o Coronel Fiscatoris, Dimitrios Fiscatoris, que é o comandante, né? Um abração. Precisa vir aqui também conosco um dia desses, com certeza, né, para falar conosco. E não podia perder. Brasileiro perde o amigo, mas não perde a piada, Coronel. Então, deixando de você contar a piada, deixa eu só comentar aqui o comentário do Paulo Costa. Muito obrigado. Isso. Paulo, muito obrigado pelo seu comentário. Realmente, nós estamos tentando fazer programas que esclareçam a população. Esse foi mais um deles. E assim eu agradeço e deixo você para fechar o programa com a piadinha. Falamos tanto do bafômetro, que é o etilômetro, né? Porque diz que chegou numa blitz, o camarada foi abordado pela polícia, ele sabe o senhor sabe com quem está falando, né? Ele falou, não, aqui a gente não faz DNA, né? Aqui é só, não sabemos. É só etilômetro. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos na semana que vem com mais um programa PM a Comunidade. É uma grande satisfação tê-lo conosco. Muito obrigado. Até mais.